Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos iniciando agora mais uma edição do PT Pod, é o podcast do PT Piauí. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal. Se você acompanha pelo Instagram, siga o nosso Instagram, @PT Piauí. E se você ainda não é filiado ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, www.pt.org.br/filice. Está começando agora mais uma edição e hoje o nosso convidado é o advogado, auditor fiscal, foi secretário de Fazenda, foi da equipe de transição do primeiro governo do presidente Lula, companheiro advogado Antônio Neto. Seja bem-vindo. Foi um prazer muito grande estar aqui no PT Pod, né? No nosso podcast. O Alisson, é um prazer muito grande revê-lo e estou aqui à sua disposição para a conversa. Quando o PT surgiu ali nos anos 80, tinha muito uma militância forte, uma militância presente, vindo da educação popular, da militância social, da militância sindical. E o senhor também deu essa contribuição na consolidação do Partido dos Trabalhadores. O que foi naquele momento que lhe despertou para se aproximar da fundação do PT? Conta para a gente como é que foi essa relação, como se construiu isso. Certo. O PT nasceu, como você já colocou aí, sintetizou bem, dos movimentos sociais da Igreja Católica, das outras igrejas também, movimento sindical, movimento estudantil. Ou seja, havia uma evolução política muito grande no Brasil naquela época, porque nós estávamos num processo de combate à ditadura militar, né, de restauração da democracia no país. E o PT aproveitou aquele espaço. Foi interessante a ideia do PT, porque havia sempre uma polarização entre duas forças. Era a Arena, MDB, o partido que apoiava a ditadura, e o PMDB, que fazia uma posição mitigada ao regime militar. É o partido chamado de uma convivência aceitável. Mas era um partido bom, um partido resistente, fazia resistência. E o PT nasceu com essa visão social, né? E aproveitou esse momento da legislação eleitoral e o partido se estruturou. Foi dada a entrada, Lula teve essa visão de criar um partido político para os trabalhadores, que não queriam nem participar nem de um nem de outro, e ingressaram no PT. E eu era oriundo da Igreja Católica, fazia parte dos movimentos de ação católica, eu era da Juventude Operária Católica, depois passei para a Ação Católica Operária, participei do movimento sindical, naquele tempo era a antiga PEP, a PEP que depois gerou o SINT. Eu era professor do Estado e tive a possibilidade de construir até em grupos alternativos também aí, e militei na área sindical. E aí veio o desafio. Ou seja, por quê? Vocês estão fazendo a luta social, luta política também, agora é hora de participar da política. E aí o Antônio José era o nosso líder, começou a regimentar as pessoas, as lideranças. Eu fazia parte de um movimento de um bairro, de grupo de jovens e outros jovens amigos meus, pessoal da JOC, da CO. Aí nós ingressamos também no PT. O Gualberto, né, João Gualberto, que faleceu recentemente, e outros militantes que estão ainda hoje aí participando. E aí nós entramos na formação do PT. Em 81, eu entrei em 81, me filiei ao PT, e aí começamos a construir os diretórios. Fui presidente do Diretório Municipal de Teresina e comecei a minha história política também. O professor Antônio José contou para a gente que já nesse primeiro momento de fundação do PT, a meta era fundar 25 diretórios municipais para poder consolidar o estadual e o nacional. E o Piauí passou dessa meta, né? Na época foram constituídos 27 diretórios, uma contribuição a mais, para compensar outros estados que não tinham alcançado essa meta. Então, naquele momento já se via um trabalho de base mesmo, junto aos municípios, despertando para o que seria o Partido dos Trabalhadores 20, 30, agora 43 anos depois, né? Mas a sua participação não foi apenas nessa consolidação dos diretórios. Lá
alguns anos depois, você já foi um dos primeiros candidatos a vereadores do Partido dos Trabalhadores, num momento totalmente desafiador, porque eram as primeiras eleições após a redemocratização. Como é que foi essa experiência? Eu não sei se você pode discorrer aqui para a gente, como é que foi essa experiência de ser candidato? Foi uma decisão sua ou foi uma necessidade para contribuir com o partido naquele momento? Uma necessidade para contribuir com o partido. Não foi um tinha desafio. essa vontade? Não, é o seguinte, quando nós começamos a participar do PT, organizamos o diretório municipais, nós que participávamos dos grupos de movimento de igreja, que tínhamos uma militância social, nós participamos do partido. E o partido foi começando a ganhar corpo, né? Na parte institucional, formação do diretório, executiva, diretório, essa coisa toda. Organização de núcleo, porque o PT nasceu organizando núcleos. Havia uma obrigatoriedade do militante, um compromisso, melhor dizendo, do militante, do filiado, em participar de um núcleo. Um núcleo de bairro, um núcleo de sindicato, um núcleo de associação de moradores, e assim foi criando o PT. Pois bem, aí veio o desafio. Em 88, aí nós não tínhamos eleições, né? As eleições eram só, não tinha eleição nas capitais, prefeitos eram nomeados. Aí houve uma primeira eleição em 85, uma eleição solteira, só de prefeito e vereador. O Antônio José Medeiros deve ter colocado isso para você. Foi candidato a prefeito naquela época para vender, para disseminar a ideia do PT, né, do partido. Aí veio a eleição de 88, essa já mais polarizada, mais, né, com maior participação política. E eu fui candidato a prefeito. Na verdade, eu não fui candidato a vereador, foi a prefeito, tá certo? Prefeito. Uma retificaçãozinha aí. Eu fui candidato a prefeito em 88. E aí é uma eleição bastante disputada aqui em Teresina, e eu fui candidato no primeiro momento, e nós priorizamos a eleição de vereador. Aí o Antônio José Medeiros, que era o nosso líder máximo, foi candidato a vereador também, e nós conseguimos eleger o primeiro vereador aqui em Teresina, que foi o Antônio José, o mais votado, por sinal. E a partir daí, o partido foi se projetando os nomes, o meu nome foi começando a ser projetado, né, como candidato, tal, houve uma boa votação, e já conseguimos evoluir. E no estado como um todo, o partido foi elegendo liderança, elegendo vereadores, até elegermos prefeitos, né? Elegemos uns primeiros prefeitos, se não me engano, foi em Alagoinha, lá na região de Pico. Depois de Freitas, mas acho que o primeiro prefeito que nós elegemos, se não me engano, foi em Alagoinha. Lá foi o Doutor Nascimento, lá na região do semiárido de Picos. E assim a gente foi construindo o partido. E aí, em 1990, você já sai como candidato a governador. Exatamente. Numa conjuntura já um pouco diferente, já depois das eleições de 89, com o presidente Lula, na época candidato pela primeira vez contra o Fernando Collor, já consegue se apresentar para o Brasil como uma alternativa. E no Piauí, ainda com a ressaca muito grande da ditadura e uma presença muito forte da política tradicional. Como era disputar, nesse momento, se apresentar um candidato do Partido dos Trabalhadores? O candidato a governador sempre foi uma espécie de vamos dizer assim, uma ponta de lança, né? Uma pessoa que se colocava para abrir espaços e fazer uma representação a nível majoritário do partido. Fizemos isso inicialmente em 1982 com o companheiro Ribamar. Depois, em 86, foi a vez do companheiro Nazareno Fonteles ser candidato a governador em 86. E em 90, o Antônio Neto havia sido candidato a prefeito em 88. Antônio Neto, meu nome foi colocado, eu fui desafiado a ser o candidato a governador. Qual foi a estratégia aí? Além de divulgar o nome do partido, divulgar as ideias, as bandeiras partidárias, que já estavam cada vez mais se consolidando no consciente popular, nós também visamos a eleição de parlamentares. E aí nós elegemos o primeiro deputado estadual do PT aqui, que foi o companheiro Nazareno Fonteles. E aí abriu-se um leque veio Wellington Dias, João de Deus, aí veio vários deputados que foram se elegendo. Ou seja, o meu papel aí foi de uma espécie de um batedor avançado, né? Foi de abrir espaço, né? Abrir um caminho
novo aí que as pessoas foram começando. E aí as ideias do PT concorrendo para isso, nós conseguimos chegar até ao governo do Estado, ganhar o governo em 2002. Aí 10 anos, praticamente 12 anos se passaram, vem as eleições de 2002. Olha, Antônio Neto de novo envolvido no processo eleitoral, dessa vez não como candidato, mas ajudando ali na construção da campanha. Como é que foi a campanha de 2002? Parece que foi assim, uma virada de chave, né? 2002, o clima nacional, Lula apontando tudo para ser o presidente eleito, como de fato foi, mas tinha um sentimento da sociedade nacional e aqui no estado vinha de uma confusão política quando se não me engano, o Mão Santa foi cassado, né? Isso. E aí o Wellington, candidato a governador, como foi a sua contribuição naquele momento em 2002? 2002 foi um fenômeno, né, eleitoral e político no Brasil. A onda vermelha. A onda vermelha. Por quê? A onda vermelha não nasceu do nada. Ela não foi um movimento espontâneo. Muito pelo contrário. Foi a consolidação de todo um processo de luta política e social que o Brasil fez. A partir das lutas sindicais, do ABC, que isso se alastrou pelo país todo, o crescimento do movimento sindical, o crescimento do movimento popular, a criação da CUT, a criação das federações de moradores, etc., né? A volta dos exilados políticos que passaram a voltar a se incorporar na luta nacional, a luta das universidades, né, dos cientistas que fizeram a luta política no sentido de restaurar o processo democrático. Enfim, a sociedade civil, de um modo geral, se mobilizou. E aí o PT, com Lula, né, constituído como grande líder político, conseguiu capitalizar tudo isso e foi uma espécie de caudatário de toda essa mobilização nacional. Aí foi uma avalanche, o PT conseguiu dar resposta para isso e foi uma eleição muito maravilhosa, muito linda, né? Ficou na história. Depois veio a tarefa, né, a tarefa militante de contribuir com a transição ali do governo para poder chegar em 2003, em 1º de janeiro, já sabendo como é que estava a máquina pública. Aquela experiência de encontrar, eu queria que você dissesse, o Brasil estava pior do que o que a gente imaginava ou já dava para começar com a máquina operando já em janeiro? Como é que estava? Nós pegamos o governo federal e o governo estadual aqui em 2003 com muitas dificuldades, né? Com muitos gargalos, um governo cheio de problemas, né? Cheio de desafios. Era a primeira experiência também. Primeira experiência, nós não tínhamos uma experiência. Apesar da gente ter tido uma formação técnica, né? Uma das coisas que eu tive, graças a Deus, eu fui orientado, fui desafiado para isso. Eu fiz a militância política, sindical e tal, política, mas também eu nunca deixei de estudar, né, de buscar o caminho do conhecimento também. Então eu me qualifiquei, passei em concurso, fiz curso de formação tal, nessa área de auditoria fiscal, me qualifiquei e tal. Estudei mais, não só, fiz 2 cursos superiores, e isso me ajudou também um pouco a ter uma qualificação técnica aliada a um compromisso político. Por isso, quando nós assumimos o governo em 2003 aqui, eu estava em Brasília ajudando o Ministério, que eu era do Ministério da Previdência, né? Eu fui auditor fiscal da Previdência durante muitos anos. Eu fui presidente da entidade máxima nacional dos auditores lá em Brasília, passei 4 anos estudando, morando lá e estudei também. E aí aproveitei, quando o Lula ganhou a eleição, o ministro da Previdência era um amigo nosso, militante, bancário. O Ricardo Berzoini, que foi ministro. Que depois foi ministro das Comunicações. Foi ministro. Aí ele me convidou para me assumir a chefia de gabinete. Aí eu já morava em Brasília, fiquei lá, né? Era para me assumir aqui também, mas voltei e fiquei lá. E aí passei 8 meses trabalhando com ele. Aí quando o Wellington assumiu o governo aqui, com muitas dificuldades, na área de arrecadação, fazenda, ele insistiu para mim voltar para cá para assumir. Aí eu assumi e graças a Deus a avaliação que hoje a gente pode fazer, que eu ando nas ruas depois de vários anos, as pessoas ainda hoje têm uma boa recordação em relação à minha passagem pela Secretaria da Fazenda. Foram 7 anos? Foram 7 anos.
Como é que foi? O Piauí vinha, de fato, numa situação difícil, né? O orçamento era mais ou menos ali um orçamento fictício, que não dava para executar o que estava no papel, e aí você tinha o desafio de transformar o orçamento em uma coisa real. Né? E isso não é um processo fácil, né? Você tem que colocar o TI, você tem que universalizar o acesso ao ensino médio, e tudo isso depende de recurso. Então, se o Estado não arrecada bem, não tem como fazer investimento. Então, o trabalho de organizar tudo isso nesses 7 anos foi o mais desafiador da sua experiência como gestor? Certamente, não tenha dúvida. Quando eu assumi a Secretaria da Fazenda em 2003, era uma secretaria muito importante do ponto de vista estratégico para qualquer governo, mas ela estava totalmente desestruturada, né? Ela vinha de uma gestão anterior que ela não conseguiu, vamos dizer assim, estruturar a secretaria, não conseguiu transformar a Secretaria da Fazenda, ou fazer com que ela pudesse exercer seu próprio papel. Então eu tive grandes desafios, foram muitos problemas que eu enfrentei, mas como eu consegui articular e escolher uma equipe técnica muito competente, nós conseguimos organizar. E aí nós estruturamos. Nós éramos uma das piores receitas do país. A arrecadação daqui era muito pequena, né? Não dava para nada. O Estado muito endividado do ponto de vista fiscal, né? Gastava mais do que o que arrecadava. Não tinha acompanhamento, né, da parte orçamentária. Era um Estado realmente muito atrasado do ponto de vista fiscal. E o nosso desafio foi esse. Aí nós fomos atrás de pessoas, amigos em Brasília que nos ajudaram. Constituímos aqui a equipe dos melhores na Fazenda, corpo técnico. E nós tivemos uma atuação eminentemente técnica. O governador Wellington me deu a missão e eu disse: governador, preciso que a Fazenda não tenha nenhum tipo de interferência política. Ele disse: será assim. Será decidido tecnicamente. Aí nós escolhemos os melhores diretores, melhores gestores e fomos começando a organizar a casa. Fizemos um programa de modernização, a secretaria se estruturou do ponto de vista da arrecadação. Só para você ter ideia, um dado interessante, quando eu fui secretário, a gente só sabia quanto é a arrecadação do Estado no dia 20 do mês seguinte. Eu só sabia quando eu arrecadei naquele mês. Depois eu gastei o dinheiro. No dia 20 do mês seguinte. Não havia. Aí nós deixamos online, né? Sabia já quanto era a arrecadação diária para acompanhar. A questão, por exemplo, dos portos fiscais, nós modernizamos todos, deixamos essa coisa de pagar com dinheiro. Ali era o seguinte: as pessoas, os fiscais, o chefe da fiscalização fiscal do imposto, ele ficava recebendo o dinheiro. O caminhoneiro chegava e pagava com dinheiro em espécies, aí guardava lá no cofre. Ou então botava numa mochila e levava para casa. Aí na segunda-feira, na sexta, sábado, domingo, era na segunda-feira que ele ia para o banco depositar. Ou seja, era uma coisa bem manual, né? Aí nós acabamos com isso, a arrecadação automática, tem que pagar com boleto bancário, depois veio outras. Hoje já está até muito mais moderno. É o Pix? Já tem Pix, já tem agora a nota fiscal eletrônica, é muito mais moderno. Ou seja, a gente foi fazendo uma série de medidas e isso acabou com a receita foi aumentando, foi melhorando, conseguimos equilibrar, pagamos a dívida do Estado em dia, o Estado não conseguia pagar a sua dívida, conseguimos sanear toda a parte fiscal, juntamente com a equipe do planejamento, com a equipe da administração. A secretária Regina Souza foi muito importante nesse processo, porque ela administrava a Secretaria de Administração e nós fazíamos juntamente com ela a parceria. Então foi um tento importante e isso elevou o governador Wellington à condição de um bom gestor, tanto que foi eleito 4 vezes. E aí uma das principais marcas era o calendário de pagamento, né? Pronto. O calendário de pagamento, porque servidor não pode ficar sem saber o dia que vai receber seu salário. Era uma coisa assim absolutamente inaceitável, porque o servidor, não sei se você recorda, ele recebia um papel que era chamado de contra-cheque com valor comercial. Então ele ia numa loja comercial, qualquer lugar, só tinha o Banco do Estado naquele tempo, o servidor
tinha que entrar numa fila quilométrica para poder receber aquele dinheiro. Quem não podia ia no coisa. Aí o comerciante disse assim, eu te pago aqui, eu pago essa coisa, mas tu me deixa aqui tantos por cento, 10%, 2%. Ou seja, ele pedia a receita. Aí nós acabamos com isso, fizemos a modernização, Banco do Brasil e tal, acabou essa coisa. Então isso aí foi o grande feito de Wellington Dias, foi esse, foi de modernizar a máquina administrativa do Estado, do ponto de vista fiscal. Então, 10 anos, 15 anos depois, você tem agora um outro Piauí, né? Você tem um Piauí antes das gestões, inclusive o presidente Lula já falou sobre isso, e você tem um Piauí depois das gestões do governador Wellington. Agora, no PT tem-se um desafio muito grande, falando um pouco sobre o nosso partido, que é a transição geracional, o surgimento de novas lideranças. Esse é um grande desafio não só do PT, mas de todos os partidos. Aqui no Piauí nós temos um exemplo muito franco, muito positivo, que é do governador Rafael, que significa uma transição geracional. Ele foi criado, vem de berço do Partido dos Trabalhadores, mas que nunca tinha disputado. E o Partido dos Trabalhadores de hoje não é o mesmo de 1980. O PT que foi criado no chão da fábrica, hoje não é mais, a classe trabalhadora também não é a mesma. Quais são os desafios que você aponta que o PT precisa corrigir a partir de agora para a gente poder construir essa transição geracional? Certo. Veja bem, eu acho que do ponto de vista nacional, só começando nacionalmente, nessa questão que você fala da transação geracional, eu acho que do ponto de vista nacional, o PT nacional está atrasado, na minha avaliação, está um pouco atrasado. Nós não temos, por exemplo, até hoje, um nome capaz de suceder. Nós sabemos que o Lula, nós já estamos há vários anos, o Lula sendo candidato a presidente. Então há um processo natural de desgaste, que a gente chama de fadiga de material, coisa desse tipo assim. Ou seja, há um processo natural, pela idade, pelo tempo, pela paciência. O Lula vai fazer 78 anos, se não me engano, no próximo ano, quando ele chegar em 26, ele já vai ter mais de 80 anos. Então não é uma pessoa de 80 anos não tem a mesma energia de uma pessoa, né, de 50, de 40, essa coisa toda. É natural, é um processo. Então, o PT, na minha avaliação, não preparou até agora um sucessor para o caso do Lula, né? Agora, no Piauí, diferentemente do que aconteceu, o governador Wellington preparou um sucessor, e um excelente sucessor. E uma equipe, e o governador Rafael, além disso, tem uma equipe jovem, né, que é capaz de dar continuidade a todo esse trabalho. Aliou ainda a permanência de algumas pessoas da geração passada, que foi o caso da governadora Regina, que agora também já está no processo. O próprio ministro Wellington também continuou dando sua contribuição, mas nós temos aqui no Piauí uma estratégia bastante assentada, bastante estabelecida para que haja essa transação geracional. O que eu sinto falta hoje aqui, ainda no Piauí, não só no Piauí, mas no Brasil, é que houve, inclusive eu estava vendo uma pesquisa ontem, que saiu na grande imprensa, em alguns lugares, em alguns institutos, por que nós, das 27 capitais, o PT só está disputando para valer, só tem candidato para valer em torno de seis prefeituras, né? Inclusive aqui é em primeiro lugar para ganhar, ou para ir para o segundo turno ou para ganhar a eleição. É porque a esquerda ela se afastou dos movimentos sociais. A esquerda se afastou do movimento, o movimento sindical não acompanhou a evolução. Veio a reforma trabalhista, que pegou o movimento sindical de surpresa, e o movimento sindical não conseguiu criar uma alternativa capaz de substituir a reforma trabalhista, que acabou com a manutenção financeira dos sindicatos. Então, houve um esvaziamento total do sindicalismo, um esvaziamento total do movimento social de bairro, você não encontra mais aquelas entidades de bairro, né? A própria igreja progressista também está um pouco acuada e está sendo, vamos dizer assim, dominada, hegemonizada pelo movimento mais fundamentalista, né? Chamados pentecostais fundamentalistas, e esses estão tomando espaço e nós ficamos um pouco acuados. Isso se reflete nas eleições.
Inclusive no movimento estudantil, você Movimentos tem movimento de direita, movimento estudantil de direita, Pois é. que era a coisa mais rara de se ver. Hoje você tem o MBL com segmento no movimento estudantil, no movimento, inclusive de sindicato. Meu Deus! E é exatamente isso, por isso que a extrema-direita ela cresceu no país, está crescendo de forma muito grande, enorme, porque ela se preparou para isso. Ela está fazendo luta política. E aí ela aproveitou e criou esse instrumento, né, eficientíssimo, que é da mídia digital, né? E nós, da esquerda, ainda não conseguimos trabalhar bem isso. Agora que a gente está começando, vocês aqui estão com excelente iniciativa, né, de fazer o combate pela mídia digital, dominar também essa ferramenta mídia digital. Aí entra a IA e essas coisas todas que precisam ser aproveitadas e instrumentalizadas. Agora, a luta política do país, as utopias, continuam as mesmas, né? Nós continuamos. O Partido dos Trabalhadores, ele tem um capital que é muito precioso, que é o seu capital de capacidade de representar as bandeiras sociais que ninguém representa, as pautas sociais, as pautas identitárias, né? A questão do combate ao racismo, a questão do combate ao machismo, a questão da luta contra a misoginia. São bandeiras que só o PT é capaz de levantar, porque a extrema-direita jamais vai fazer isso, né? Aliado à questão do combate às desigualdades sociais, o combate à fome, à miséria. Então, essas são as bandeiras que o PT tem para a posteridade, que foram construídas ao longo dos anos. Ele não perdeu, mas a sua articulação social com movimentos, ele está um pouco, né, vamos dizer assim, capenga. Precisaria haver uma reformulação. Vai ter movimento social e sindical da mesma forma que era feito na nossa época? Não. Mas vai ter outras formas. Hoje, por exemplo, a economia está indo para o campo da terceirização. O setor serviço é que está crescendo mais, né? Nós estamos crescendo o setor serviço. E aí precisa aprender. O PT precisa se relacionar com os MEI, pequenos empresários, não consegue se relacionar com o Uber, com o aplicativo. Hoje o movimento, a mão de obra especializada mudou completamente. Então, nós, partido, precisa ter ferramentas, precisa ter estratégia para isso. Para dialogar com esse público. Nesse sentido, o governador Rafael está sabendo fazer, está inovando. É uma experiência interessante que ele está fazendo e deve ser levada para o restante do país. Agora, na comunicação, falando sobretudo sobre o governo do presidente Lula, a entrega de ações, de serviços, de obras do governo federal está além da percepção das pessoas, certo? Parece que as pessoas enxergam menos do que o que está sendo entregue. Inclusive, eu vi o Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro responsável pela campanha do presidente Lula, falando sobre isso. Parece que não está chegando na ponta a informação que precisa chegar de que Minha Casa Minha Vida voltou. E as pessoas não querem só o financiamento da faixa 1, elas já querem financiamento da faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Só a faixa 1 atende um público legal, ok. Mas quem ganha acima de 3, 4 salários mínimos também quer ter o direito ao financiamento. Então essa política pública, essa nova bandeira do governo, do Partido dos Trabalhadores, de falar com essa nova classe média, precisa chegar mais forte, inclusive na comunicação. Você concorda com isso? Sim, concordo. Eu acho que nós estamos falhando muito em vender essas imagens, vender o que nós estamos realizando, os produtos. A gente pega os dados, se você pegar do ponto de vista econômico os dados do Brasil, desemprego um dos menores dos últimos anos, né? Inflação sob controle, aumento da renda, né? Você pega, por exemplo, aumento do salário mínimo, melhorando o seu patamar. Você tem uma série de fundamentos econômicos na economia brasileira hoje que não tínhamos até então. Temos um programa de Bolsa Família, distribuição de renda, que está conseguindo romper aí os grilhões da miséria e conseguindo trazer melhoria de vida para as pessoas. Agora, as pessoas estão querendo mais, né? E o grande problema é que nós temos hoje um potencial adversário muito forte aqui do ponto de vista de comunicação, a extrema-direita. Ela potencializa aquilo que é negativo. Pequena coisa transforma
É como se nada daquilo que foi de positivo fosse dá para aparecer no mapa. Aparece só o negativo. E nós não estamos sabendo combater isso aí do ponto de vista digital. Isso é verdade. A onda, inclusive de fake news, porque você pega um recorte da realidade e transforma aquilo como se fosse verdade absoluta. Isso. Agora, professor, advogado... eu fui professor também. Professor também. Nós estamos nesse ambiente de crescimento do PT aqui no Piauí. Nós registramos cerca de 130 candidaturas, isso, claro, é o maior número de candidaturas que o PT já teve desde a sua fundação, cerca de 1.800 candidatos e candidatas a vereadores por todo o Piauí. E esse é o maior momento. Agora eu lhe pergunto, esse é o melhor momento do PT no Piauí? Eu acho que são as duas coisas, né? Que é o maior em termos de quantidade, é um fato. Agora, o melhor ele poderá se concretizar dependendo da como é que o partido vai administrar essa questão. Como é que o partido vai intervir do ponto de vista da formação, da preparação, da qualificação e da organização. Nós tínhamos um partido no passado, analógico, mas que funcionava. Cada filiado do PT, quando ele ingressava, recebia uma cartilhazinha. Depois ele tinha lá 13 pontos, 13 coisinhas que você... Aquilo era tão mentalizado, tão assimilado pelas pessoas, e ele levava para a sua vida, para a sua comunidade, e começava a trabalhar. Você deu o exemplo aí da questão da comunicação. Uma pequena coisa que o PT fazia, o seu vereador, o seu deputado realizava, aí lá na comunidade a liderança passava aquilo para as famílias, para as reuniões semanais, na igreja, né, os militantes da igreja falavam. Sim. E aquilo ia consolidando. Então o PT precisa organizar. O desafio do diretório estadual, do diretório municipal é muito grande. O grande problema, só não vai acontecer a melhoria, a qualidade, elevar a qualidade desses prefeitos, vereadores e tal, se cada um ficar na sua bolinha, se cada um ficar no seu canto. Eu, tal. Isso é o pior dos mundos. Essas são minha liderança, essa aqui é minha base, eu que mando, eu que sou tal, senão eu saio do partido. Esse assunto aí, dessa forma, não funciona. O partido tem que ter a coordenação, a articulação desse processo, para que possa preparar, né, isso do ponto de vista de enfrentamento dos problemas. Porque não é fácil fazer isso. Nós tínhamos um trabalho, um livro, não sei, acho que não está mais sendo feito, ou está, não tá, eu estou desatualizado, nunca mais eu participei, o modo petista de governar, né? Então tem que fazer o novo modo petista de governar, não é igual aquele do passado, né? Atualizar o modo... Mas atualizar o modo petista, fazer muitos seminários, cursos de formação, vocês aqui na mídia digital, no Pod PT, fazer isso acontecer, né, para que a gente possa ir fazendo a cabeça das pessoas. Porque a extrema-direita está fazendo a cabeça, contrariamente às nossas ideias. E nós temos que preparar nosso pessoal para o enfrentamento, porque vai se dar esse enfrentamento, aliás, se dá no dia a dia, né? Não tem jeito. É isso, professor. Eu queria lhe agradecer pela sua participação com a gente aqui. Uma conversa muito boa, muito leve, muito tranquila. Agradecer a sua contribuição com o Partido dos Trabalhadores desde sempre, com a sua militância, com a sua leitura aprofundada sobre a conjuntura do país e aqui no Estado. E queria que o senhor pudesse voltar mais uma vez lá na frente para a gente atualizar sobre o resultado das eleições, falar um pouco sobre isso e as previsões, claro, o que a gente prospecta para 2026 e assim por diante. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Alisson, agradeço a toda a sua equipe aqui, ao Elza, a toda a equipe aqui do PT Pod, né, do nosso podcast, que é uma oportunidade, e parabenizar vocês por essa ideia de disputar também a mídia alternativa. Ela é importantíssima para poder abrir essas barreiras aí que estão postas para a comunicação contra as nossas ideias.
e dizer da alegria de poder ter participado. Eu também me sinto muito honrado de ter participado durante essa trajetória de mais de 30 anos de partido, de PT, né, de construção. Dei minha contribuição, mas vou continuar dando. Eu acho que até uma sugestão que o governador Rafael até inicialmente ele pensou, que era criar uma espécie de um conselho, assim, com pessoas que tenham experiência, como o nosso guru Antônio José, a ex-governadora Regina Souza, o Wellington Dias. Então, esse conselho que ia de vez em quando fazer um debate, analisar a conjuntura para o PT e com os militantes petistas, para a gente poder, né, repassar isso. Eu acho que a transação geracional ela não se pode dar abruptamente. Pá, acabou uma turma nova que entra e joga no asilo os velhos. Não, não é assim. Indústria. Os velhos eles podem ajudar, contribuir. Nós sabemos que nós não temos a mesma energia e nem o mesmo gás para voltar a ser candidato, essa coisa toda. Mas temos condição de dar uma contribuição para que as novas gerações possam avaliar a nossa experiência e, quem sabe, aproveitar algumas ideias também. É isso. Obrigado a você que nos acompanhou. Essa é mais uma edição do PT Pod, o podcast do PT Piauí. Acompanhe as nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube e filie-se ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.